Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos, ou boa tarde para os nossos amigos do Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o céu e o inferno, que é um livro, como nós temos dito, é um livro que nos ensina de facto a olharmos para dentro de nós mesmos e a entendermos os quês e os porquês da vida, e os diferentes marcos da nossa caminhada, que no fundo são como se fossem exames nesta escola que que vamos vivenciando diariamente e que tem os seus pontos de cheque, digamos assim, os seus pontos de controle, que são de facto as partes mais negativas aos problemas que nos acontecem na vida, não é? São as grandes provas para todos nós. Ora bem, hoje vamos dar continuidade a este estudo, continuamos no capítulo 7º, antigo capítulo 6º, e estamos no item 7. Vamos fazer hoje o complemento do nosso estudo, porque não está na Justiça Divina, vamos fazer com o livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E vamos falar sobre Madalena, que é uma figura que me é muito querida, e que eu ando há muitos anos para fazer um estudo sobre ela. Ainda não vai ser já, ainda me falta fundamentação. A fundamentação que eu estou à espera já há uns anos ainda não encontrei, ou ainda não estava, ou não está disponível no mercado, portanto temos que ir aguardando. Mas, posto isso, vocês podem perguntar, mas o que é que tem a ver o céu e o inferno? E o capítulo 7º, antigo capítulo 6º, tem a ver diretamente com a doutrina das penas eternas. O que é que isso tem a ver com Madalena? E nós já vamos ver, está bem? Fica aqui o ponto de ligação para depois no continuar do estudo não ficarmos um bocadinho confusos com as matérias. Sendo assim, eu convido a todos que queiram para fazermos um pequeno alinhamento, uma pequena meditação, um pequeno relaxamento, uma prece, como entenderem chamar. O importante aqui é nós pacificarmos a nossa mente e o nosso espírito, a nossa consciência, o nosso coração, relaxando um pouco de todas estas, eu ia dizer tropelias, mas não serão bem tropelias, é mais a nossa dinâmica, pronto, vamos falar assim para não estar a objetivar muito, a nossa dinâmica diária, que tem nestes dias desafiantes muita dinâmica, não é? Muito, obriga-nos a muito foco e a muita pressa. Portanto, vamos relaxar um bocadinho a mente, vamos respirar profundamente, perdão, inspirar e expirar com muita tranquilidade, elevando o nosso pensamento ao mais alto. E ao inspirar e ao expirar, quem quiser pode fechar os seus olhos para melhor se sintonizar e se concentrar. E ao inspirar e expirar, pode ser que muitos de nós bocejem, não faz mal, é próprio, que é a libertação de energia. E assim, num estado de maior pacificação, vamos elevar o nosso pensamento até ao nosso amado Pai Celestial, até ao nosso amado Mestre Jesus, nossa querida Mãe Maria, que a todos abraça com carinho materno, que a todos consola. E vamos receber essa energia maravilhosa que nos é direcionada a cada um de nós e a todos como coletivo e a todo o planeta Terra. Nos é enviada pelo nosso Pai Celestial, pelo nosso amado Mestre Jesus e pela nossa Mãe Maria. Pelos nossos mentores e guias, e que ilumina cada um de nós. Ilumina o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso corpo físico, todo o nosso corpo áureo. Ilumina todos os que estão em nossa casa, a nossa casa, o nosso prédio, os nossos vizinhos.
ilumina tudo aquilo que está ao nosso redor, pela ação direta da força da luz que vem do alto e que a todos ilumina, purifica, cura e transmuta, transformando as energias mais pesadas em energias etérias, em luz. Essa luz brilha em nós, força da nossa vontade direta, ativando assim a nossa ligação por vontade própria ao mais alto. Amada Mãe Maria, gratidão imensa por todo o colo que nos dás, por toda a força e orientação, energia feminina de luz, de paz e de amor. Nos estrutura, nos organiza, nos orienta e trabalha connosco as nossas emoções mais profundas, abrindo assim espaço ao amor, em luz e paz. E pedimos ao nosso Pai Celestial que fique com todos nós, nos intua neste estudo que agora iniciamos e que assim seja, porque assim já é. Gratidão. Vamos respirar profundamente. Quem tiver uma aguinha pode beber a sua aguinha, quem quiser bocejar pode bocejar. Vamos libertar esta energia toda que estava acumulada, para ficarmos em melhores condições de fazer o nosso estudo. Ora bem, como tinhas falado há pouco, capítulo 7º, antigo capítulo 6º, do livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Tem como base sempre as leis divinas cósmicas e universais, que são imutáveis e iguais para todos, independentemente das crenças, dos valores religiosos ou da ausência deles. Não de valores, mas de religião. A ausência de religião. E, portanto, vamos então, capítulo 7º, item 7º, que diz o seguinte. Quem tiver o livro da Verdade e Luz, da edição Verdade e Luz, está na página 99. Para os homens que tinham apenas uma noção confusa da espiritualidade da alma, a ideia do fogo material não tinha nada de chocante. Ou seja, para nós, hoje, imaginarmos um fogo eterno, as penas eternas aliadas, como já temos vindo a estudar, a esta ideia de fogo eterno, para nós é chocante, não é? Mas diz-nos aqui Allan Kardec que, para os homens que tinham apenas uma noção confusa da espiritualidade da alma, a ideia do fogo material não tinha nada de chocante. Ainda menos porque ela fazia parte da crença comum, tirada da crença do inferno dos pagãos, universalmente, do inferno dos pagãos quase universalmente propagada. A eternidade da pena não tinha nada mais que repugnar pessoas submetidas há séculos à legislação do terrível Jeová. E que legislação do terrível Jeová é esta? E diz-nos aqui em rodapé, Jeová traduz diretamente por aquele que é o que quer dizer Jeová. Nome próprio do Deus no Antigo Testamento, representado na notação hebraica por 4 letras, J, O, I ou Y, seguido de mais 3 letras, que é o H, o V e o H. É um tetagrama, porque é composto por 4 letras, não é? Que os judeus consideravam impronunciável, ou seja, eles não o pronunciavam, não o diziam. Por isso referiam-se a Deus como Adonai, que quer dizer meu Senhor, meu amo. E, portanto, Jeová também, no Antigo Testamento, aquele que é, digamos assim, um
um sinónimo daquilo que nós entendemos por Deus, para o Antigo Testamento e muito para os hebraicos e para a religião e para algumas religiões ainda no dia de hoje. No pensamento de Jesus, o fogo eterno só podia, portanto, ser uma figura, porque importava que essa figura fosse tomada ao pé da letra, se ele devia servir de freio. Portanto, para Jesus, o fogo eterno era só uma figura, não tinha qualquer analogia ou significado real, não é? Real, entendamos material, mas entendamos também espiritual. Se ela devia servir de freio, ele sabia muito bem que o tempo e o progresso deviam se encarregar de fazer compreender o seu sentido alegórico, portanto, era uma alegoria, daí ser uma figura, não tinha valor real, nem material, nem espiritual. Principalmente porque, segundo a sua predição, o Espírito da Verdade viria esclarecer os homens sobre todas as coisas. E aqui temos o Espírito da Verdade, através de Allan Kardec, a esclarecer todas estas situações. A característica essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento, ou seja, se nós formos analisar até aqui o que já lemos neste momento, aqui neste item 7, quando aqui Allan Kardec nos diz a eternidade da pena não tinha nada mais que repugnasse pessoas submetidas há séculos à legislação, está certo. Mas no pensamento de Jesus, o fogo eterno só podia ser, portanto, uma figura, como ele diz mais à frente, uma alegoria, porque ele sabia muito bem que o tempo e o progresso deviam se encarregar de fazer compreender o sentido. Ou seja, o tempo e o progresso porquê? Porque ele sabia que dependia muito da capacidade de cada um de nós em entender as suas ações e reações, ou seja, os seus erros e as consequências deles, para a nossa própria evolução. E também, com o tempo, ele sabia, Jesus sabia, que nós íamos entender que nós éramos os mestres de nós mesmos, no sentido em que somos nós, cada um de nós, que vai avaliar o seu erro, vai aprender com esse mesmo erro e vai retificar o seu caminho a partir daí. E que não há nem culpados nem vítimas. Há simplesmente alunos, diria eu, há simplesmente seres que estão todos na sua caminhada evolutiva, todos têm que experimentar todas as situações para poderem, na prática, tirar as suas conclusões e evoluir. E é isso que andamos a fazer aqui nesta roda de Sansara, a que muitos também chamam karma, que é o processo reencarnatório. Portanto, não há erro na nossa caminhada que não seja retificado por nós mesmos. É a questão da ação que nós praticamos. Se não for uma ação no bem, nós vamos ter que retificar, e aí é a reação a essa ação, vamos ter que retificar por nós mesmos. Somos nós que somos a medida e a velocidade da nossa própria aprendizagem. E Jesus sabia isso mesmo. Portanto, ele sabia que era o tempo que iria dar o tempo e o progresso, portanto, o tempo em relação às diferentes vidas e ao nosso próprio tempo nesta vida, e o progresso mais ligado à capacidade que nós temos de entender as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros e retificá-lo. E ao retificar aqui tem sempre um grande trabalho emocional, por isso nós começamos por hoje pedir o apoio à nossa querida Mãe Maria como energia de luz feminina, não só porque vamos falar de uma grande mulher da nossa história, mas também, e daí a energia feminina, mas também porque ela como mãe ampara este nosso processo de evolução emotiva, do trabalho das nossas emoções, que é o mais difícil para nós fazermos em termos da nossa própria evolução de espírito, porque a parte racional nós entendemos, mas trabalhar o orgulho, trabalhar o egoísmo, trabalhar todas essas situações que decorrem
destas duas grandes emoções é muito complicado, porque vem a raiva, manifesta-se a humilhação, manifesta-se uma série de emoções e sentimentos que nós temos grande dificuldade em gerir. E aqui é que está a velocidade do nosso progresso, é a nossa capacidade de olharmos para dentro de nós e entendermos os quês e os porquês de nós mesmos, conseguirmos, depois de entender na prática e no caos da vida normal, agirmos na altura certa para burilarmos essas emoções que saltam de nós, muitas vezes espontâneas e descontroladas. Nós já sabemos que neste ponto de viragem que estamos, de que esta transição coletiva, individual, coletiva e extraplanetária, não é? É uma transição de tudo e de todos. Nós, para aí concretizarmos esta evolução em nós mesmos, nós temos que fazer sair de nós todas essas emoções ainda negativas que ainda temos em nós, temos que as fazer exteriorizar, digamos assim, para as conseguir compreender e para depois as conseguirmos transmutar em luz. E é um processo que requer algum foco, não é? Que requer algum foco. Portanto, Jesus sabia tudo isto, Jesus sabia que nós não íamos ter, não íamos precisar de nenhum fogo nem de nenhum inferno. E continua. A característica essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. Ora, e aqui falamos em arrependimento e em ineficácia. E irrevogáveis, ou seja, serão ineficazes ou eficazes consoante o nosso arrependimento, e aqui no texto está em numa letra diferente, em itálico, exatamente para se fazer sobressair aqui o arrependimento, que é essa a grande alavanca, quando nós consciencializamos que não fizemos algo correto, e consciencializamos que temos que retificar, de alguma forma arrependemos-nos do que fizemos, mas o arrependimento, se o fogo fosse eterno, ele era ineficaz, porque se o fogo fosse eterno, as pessoas arrependidas ou não arrependidas estavam sempre nele. Mas Jesus veio-nos dizer que não, que é exatamente o arrependimento que vai fazer, que é a grande alavanca da nossa evolução e da nossa aprendizagem. E aqui diz Allan Kardec, ora Jesus jamais disse que o arrependimento não encontraria benevolência diante de Deus, cá está, que é a tal alavanca de mudança. Ao contrário, em todas as oportunidades, Jesus mostra Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo de volta ao lar paterno. Ele só o mostra inflexível para o pecador endurecido, ou seja, aquele que ganha consciência que fez mal e perpetua o erro por orgulho e, portanto, fica endurecido. E é, mais uma vez, a liberdade é para todos e podemos escolher esse caminho ou podemos escolher o caminho da evolução. Mas se Deus tem o castigo em uma das mãos, na outra tem sempre o perdão pronto a se estender sobre o culpado, desde que este se volte sinceramente para ele, ou seja, que ele reconheça a força maior do Criador, a força maior que ele tem em si mesmo, no fundo nós temos Deus em nós, e que nós temos que reconhecer esse Deus como grande alavanca, como grande força, para impulsionar a nossa vontade no nosso próprio burilamento ou melhoramento, o que quer dizer no nosso próprio progresso. Essa não é, com toda a certeza, a descrição de um Deus sem piedade. Convém observar também que Jesus não pronunciou condenação irremisível contra ninguém, mesmo contra os maiores culpados. E vamos aqui diretamente, porque o tempo está a ficar um bocadinho escasso, ver o que nos diz Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier no capítulo 92 do livro Caminhos, Verdade e Vida, que está na página 199 e que se intitula Madalena. Começa com uma frase de João citando o Mestre Jesus.
Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Mestre. Dos factos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas da sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar porque não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não era pelos vícios. Madalena, porém, conhecera fundo o amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contacto de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos. Fiel até ao fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor da sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudos investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente, a Pedro ou a João, ou à sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem, e ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Foi um grande arrependimento de alma e uma força de vontade brutal na fé e no amor maior que Madalena tinha por Jesus e que se consubstanciou numa frase ou em 2 ou 3 palavras que foram as que João aqui nos traz para a abertura desta leitura. E eu repito, disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Mestre. E temos aqui as 2 palavras-chave que fizeram com que Maria Madalena, ou Madalena, se arrependesse tão profundamente, consciencializasse tão profundamente, que o tempo que nós precisamos para tomar consciência de todos os nossos erros, aqui foi transformado, foi transmutado em poucos segundos entre uma pergunta, um chamado, Maria, e uma resposta, Mestre. E esse chamado e essa resposta foram eternos. E ela tinha em si todos os vícios, tinha em si grandes obsessões, tinha em si grandes e enormes dores. E ela nunca deixou de seguir o Mestre. O arrependimento fez-se aqui rapidamente por 2 palavras. E é exatamente aqui que nós queremos chegar com o exemplo do texto de Emmanuel que trazemos e titulado Madalena, que não é preciso muito tempo para nós consciencializarmos e arrependermos ou transmutarmos em nós as nossas consciências mais pesadas em consciências leves e duras. Só é preciso nós termos a vontade firme e a crença inabalável na luz, na paz e no amor. Queridos companheiros, fiquemos por aqui hoje. Suzy, temos 2 minutinhos. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Tens tu para nos dizer. É uma leitura interessante, até porque ao quis falar de Maria Magdala,
há sempre coisas muito bonitas para dizer dela. E acho que foi uma vivência muito bonita e devemos pôr um pouco os olhos nela. Eu gosto realmente de ouvir falar sobre a história de vida dela. E de facto é assim, Jesus é o nosso mestre, sempre, agora e sempre, em É. todos os momentos. Maria Madalena foi a grande apóstola de Jesus, foi o grande braço direito de Jesus que trouxe ao mundo naquela época a grande força da energia mariana, da energia feminina, que com a energia de Jesus se completou naquilo que o mundo precisaria para se equilibrar. E assim ficamos. Obrigado, Suzy. Uma noite abençoada para todos e até Também, obrigada. sexta-feira, não é, Suzy? Até segunda-feira. Ah, pois hoje é sábado, tens razão, já está a poar uma semana. Até segunda-feira, o nosso Evangelho no Lar. Isso mesmo, amigos. Vá, uma noite boa para todos e até Obrigada, segunda-feira. Bom domingo. exatamente. Bom resto de fim de semana. Obrigada. Obrigada, Suzy. Um beijinho grande para Tá. ti. Um Dorme beijinho também. bem. Tá, Obrigada. Boa obrigada. noite. Beijinho.